A parte de eu já vi, por exemplo, empresas, né, que falam assim: "Não, porque eu faço o cálculo para você". O tal do motorzinho lá, né, como é que é? O TAS, né? Eu faço o cálculo. Tá, e se eu levar uma multa, quem é que paga? Quem é que responde isso para você? É a empresa, né? Não é o motor. Ah, não? Então qual a vantagem de eu te contratar? Olha, eu já conversei com o pessoal dos motor. Eu sou muito curioso no negócio. Quando saiu isso, eu fui atrás, eu falei já com todas as empresas que têm motor. A gente fez estudo na minha consultoria, porque a gente queria ver assim, ó, vamos ver, um cliente vai nos pedir isso aqui, a gente tem que saber como funciona e apresentar Exatamente, e como é que mostrar o faz, que né? seria vantagem, o que é desvantagem. No meu caso, que é tudo multinacional, então, as empresas têm algumas restrições, principalmente algumas empresas são um pouco mais conservadoras, é justamente isso. Tá, mas essa minha inteligência fiscal, ela está fora, ela está no motor de cálculo. Se eu depois quiser trocar de sistema, essa inteligência, o que eu faço? Como é que eu vou conseguir ela? Ela está fora já. Então tem vários pontos assim que são meio difíceis às vezes de entender. E tem isso daí que você falou. Tá, mas qual é a responsabilidade? Porque a empresa do motor, algumas delas podem te dizer, e já de fato dizem. Ah, as regras são semi-automatizadas. Eu te entrego aqui as atualizações, mas é responsabilidade do fiscal ir lá e aprovar a alteração para que ela entre em vigor no sistema. Então, eu não sou responsável se gerar alguma informação errada ali, porque o fiscal é quem vai lá e vai dar o ok para dizer que a regra está válida. Então tem esses pontos, é mais ou menos como Então, você falou. A multa não, eu não quero ela. Eu te entrego um cálculo aqui, não, 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 busquei, porque mas não é essas minha. empresas do TAS aí, na prática, né, sem falar mal delas, tá? Eu conheço umas 3 pelo menos, tá? É muito bom você falar: "Eu vou prestar serviço para alguém", mas até onde vai a responsabilidade, ninguém quer assumir. Porque é fácil você falar: "Não, eu calculo tudo para você, faço tudo bonitinho, deixo tudo certinho", mas e se eu calcular errado e você receber uma multa, e aí? Então, é legal? É. É um serviço que foi criado lá? É. Tem muita gente aderindo ou não? Eu não vejo, você Tipo, vê? não, a adesão é pequena. A Eu adesão é vejo alguns pequena. casos de uso específicos, que talvez sejam interessantes, mas eu sei que não é uma solução para toda e qualquer empresa ainda. Precisa evoluir muito, precisa se divulgar muito, precisa os próprios motores evoluírem muito para eu dizer, suporta qualquer cenário de qualquer empresa, qualquer indústria. Então, ele tem casos de uso específicos. Mas agora, por exemplo, eu vou te falar, no S4HANA que é nuvem pública, eu não tenho outra opção. Eu não tenho as tabelas da JMB Tax, eu não tenho a JMB Tax tradicional, não tenho o Tax PRA, então eu tenho que usar o motor de cálculo. Claro, quem é que está na nuvem pública? Também não é para todo mundo hoje em dia. Hoje em dia são empresas com casos muito restritos que estão na nuvem pública. Mas já tem gente usando. Mas que é uma coisa maluca, né? Você fala A assim, eu nuvem tô pública é uma coisa maluca, no geral, eu acho. no geral é maluco, você fala assim: "Espera aí, você tá querendo dizer que o meu fiscal, que usa o SAP há 20 anos aqui, eu vou ter que usar alguma coisa fora, é isso ou não?" Normalmente as empresas, principalmente grandes multinacionais, né, que têm ganhos de impostos violentos em algumas operações, eles não vão querer fazer isso. Volta e meia você vê assim, né, dentro de algumas corporações: "Ô, estamos", o cara adquire uma empresa normal, né, aí depois você vai ver que ele comprou aquela empresa, porque o cara tem milhões de créditos de imposto que ele quer abater nos impostos dele. Não dá 6 meses, ele faz lá um projeto interno que vai juntar tudo e aquele imposto vem junto para ele se acreditar. Aí você fala: "Pô, mas isso é desonesto". Não, não é desonesto, é a regra do Brasil. E aí onde é que encaixa um motorzinho desse? É um pouco difícil. Mas eu É, vejo sim, casos de uso específicos. Eu fiz uns estudos para algumas empresas, mas nos meus projetos ainda não usei. Tenho muita curiosidade de implementar um do início ao fim e ver como é na prática. Eu conversei com alguns colegas até que já trabalham em empresas que estão usando o motor de cálculo. Eles me relataram pontos positivos, claro, pontos negativos. Ah, isso aqui era muito mais fácil quando era TaxPra.
Teve uma colega que implementou que ela reclamou. Porque o motor de cálculo ele até pega as alíquotas, mas igual, a minha price tem que estar alinhada aqui dentro do ERP. As minhas condições, elas existem aqui. Minhas chaves de contabilização estão aqui. Então, na prática, eu, como SD, tenho que alinhar tudo com o motor de cálculo para que não saia nada errado na contabilidade. Então, cria um ponto a mais aí de interface que antes era tudo dentro do projeto, né? A mesma consultoria estava fazendo parte SD e a parte de FI, não tinha alinhamento com um motor externo. Então, tem vantagens e desvantagens. Sim, mas assim, normal, até aí normal. Uma outra coisa, né? O pessoal fica preocupado. Eu tenho que conhecer o TAS. Não, porque agora todo mundo quer o TAS, sem o TAS eu não trabalho. Que isso, gente? TAS não é para todo mundo. Ninguém tem que se preocupar com o TAS agora. Você quer se preocupar com o TAS? Ok, mas vai com calma. Somente quem está começando agora, os júniors, né? Não, mas eu tenho que saber. Não, você não tem que saber porra nenhuma. Você é júnior, cacete. Porra, vai com calma. Aprende o básico primeiro, depois você vai vendo. Né? E pode ser que você passe em um ano que você precisa, ou você pode passar 10 anos sem usar. E aí? Tudo vai da necessidade, é o que você acabou de falar, né? Mas eu quero saber. Eu falei, então, cara, ok, perfeito, mas você quer saber? Perfeito, você vai, você estuda, ninguém vai te impedir de fazer isso, tá? Mas você vai ver que não é para todo mundo. O grande problema é quando vem um FDP da vida, esse é o termo correto, né? Termo E fala, técnico. o termo correto, Técnico. né? Né? Vem um FDP, né? Normalmente são os FDPs que vêm lá da SAP, entendeu? E falam assim: olha, a partir de agora, todo mundo vai usar o TAS. Já ouviu isso? Seja honesto. Ouvi, eu não ouvi, mas eu já vi muito boato. Eu acho que aí a gente tem um problema de boato que se espalha. Porque Sim. ver eu não vi alguém vir e dizer isso. Mas boato, esse aí, eu já vi tanto boato sim, Cara, de SAP. eu consigo falar para você uns 3 caras que faz venda de projeto da SAP falando isso, tá? É sacanagem. Não é sacanagem, não. Não, Eles os falam, caras estão de sacanagem. porra! Aí o cara fala assim, né? Que nem uma vez um cara da SAP chegou lá e falou, né? TaxBar é muito simples. São vários tijolinhos. Você vai encaixando os tijolinhos, né? Eu falei, legal, gostei né? É um Lego, a TaxBar é um Lego. Você vai encaixando os tijolinhos e tal, e tal, e tal, né? Eu falei, perfeito, legal, né? Eu falei, mas agora o TAS, você não precisa de tijolinho nenhum, tá? O cara faz tudo para você. Eu falei, legal, ó, que interessante, né? Dependendo do volume que o cara tem, né? Dependendo de como é a empresa e tal, né? Que nem você falou, tá começando agora. Você lembra quando começou o Tax BRA? Não? Todo Não, mundo sabia quando eu desativar peguei, ela. Ativar ninguém queria, né? quando eu comecei, o táxi PRA já era o padrão. A táxi PRJ já era meio exceção na época. Eu comecei em 2009 já. Então, Quem estava quando, na táxi PRJ na época era porque ainda não tinha feito uma migração para táxi PRA ainda, não tinha tido coragem. E outra, né? Eu até comecei falando que para o cara ser um bom consultor de Tax BRA, ele tem que ser primeiro consultor de processo, né? Ele tem sim, tá? Que ser consultor de processo, porque ele tem que saber onde ele vai aplicar os impostos. Agora, no caso específico da Tax BRA, tecnicamente falando, se o cara for um cara bom de price, mas bom mesmo, ele vai entender a Tax BRA com muito mais facilidade. Porque a Tax BRA, na prática, é condition technique pura. Você olha um grupo que o cara acabou de criar, por exemplo, né? Aquele grupo ele é uma sequência de acesso que vai ser encaixada no meio de uma sequência de acesso de um tipo de condição. Aquele tipo de condição está no esquema de cálculo. Às vezes, O que quebra aí eu tenho um ponto para falar. Ok, essa parte é standard, né? Sequência de acesso, como funciona sequência de sim, acesso para qualquer sim. coisa. O que quebra é a lógica do cálculo que eu tenho atribuído em cada condição, porque essa daí ela está dentro das classes dos métodos do Brasil. Então, o cara que vem de fora, que conhece condition record, ele olha, faz sentido. Mas essa condição aqui, de onde é que vem o valor?
Isso aqui não é copiado dessa outra. Isso aqui é calculado, tem um método, tem um, entendeu? Vai E chamar uma classe, um método com uma lógica específica. Aí o cara, tá, então é mais complicado do que eu tinha pensado. é que nem o servidor de nota, como é que chama ele lá? Como é que chama lá o aplicativo de notas fiscais? Aplicativo de nota, o sistema de notas fiscais da CP é Sistema de nota o GRC ou o o GRC, DRC? não, o GRC, que é um sistema à parte, né? Você fala para o cara que ele tem que ter mais um cliente. Aliás, me parece que a SAP nem vende mais, né? Ah, Eu se você não quiser, sei você falar compra pela cloud. SAP, Sim, me parece. mas Se você for hoje em lá, dia me parece ultrapassado o cara comprar um GRC. Se ele não estiver olhando para uma solução em nuvem mais fácil, hoje em dia o GRC já não faz mais tanto sentido. Pode fazer sim, para uma ou outra empresa, mas na sim. maioria não faz. Então, o que eu estou falando, hoje Ah, ninguém mais quer. Por quê? O NFE Cloud da SAP não é muito mais fácil? é muito mais fácil. Para que você vai ter? Só que, quando lançou, tinha outra solução? Tinha NFE Cloud? Não. Não, tinha soluções só terceiras. Aí... Ele começou a vir, começou a chegar, começou. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, a gente estava falando de GRC, né? O GRC, hoje, que se você tem uma ferramenta, né, que nem o GRC Cloud, pô, meu, eu na ZF, né, eu participei, vamos dizer assim, de colocar isso em 4 ambientes. Cada ambiente, inclusive, né, tem, né, vamos falar assim, né, o seu ambiente de desenvolvimento, qualidade e produção, né? Então você está falando de 12, né? Tudo com NFE Cloud, funcionando bonitinho, tudo certinho. O único problema é quando a galera lá dá aquelas, né? Aquelas orelhadas lá, aí você tem que correr, abrir o chamada e vai, fala com um, fala com outro e resolve rápido, né? Mas assim, fora isso, muito bom. Ou seja, a gente está falando de um tempo, né? De um GRC que começou lá em 99, né? 98, não, Não, o desculpa. GRC é bem depois, Vem 2006. 2006, 2007, 2009, veio depois que começou a parte de NFE, né? Então, ele veio melhorando, mas chega uma hora também que não precisa mais, né? E a SAP realmente melhorou muito nesse sentido, né? E é tudo relacionado à localização, né? Ou seja, fala para um cara da Alemanha que ele tem que ter um ambiente a mais lá. Inclusive a empresa que eu estou, eles vão puxar da tomada o ambiente que está o GRC, lá para o meio do ano que vem, uma das atividades que eu tenho é tirar tudo que foi feito lá. Tem um monte de coisa extra que tem lá que não tem no NFE Cloud. Inclusive, eu tenho que estudar um pouco também a parte de entradas lá para fazer para eles. O DRC, a parte nova, a automação de entradas usando o Document Framework, é uma solução maravilhosa. Funciona muito bem, é muito mais moderno, é 10 mil vezes mais fácil de usar do que o GRC antigo. É um espetáculo. Mas é minha opinião. Não, eu só não sei como é que aquele GRC Cloud lá vai funcionar com isso, porque a gente vai ter que fazer por lá, tá? Não, o DRC Inbound, na verdade, todo o processamento, né, a lógica está dentro do RP. Então, o cloud é só baixar as notas e mandar elas para o RP. Mas a lógica de eu fazer meus processos de negócio ali, postar o Goods Receipt, postar a invoice, está tudo dentro do RP. E funciona bem. Funciona bem. Funciona bem. E é muito mais fácil de fazer desenvolvimento e de fazer extensão do que era no GRC antigo. No GRC antigo, para eu criar processo Z, era bem trabalhoso. Se eu quisesse criar novas telas em WebGIMP, era bem trabalhoso. Agora, dentro do Document Framework, é bem mais fácil. Essa área aí, eu gostei muito da mudança. Mas eu trabalhava com o Document Framework para outros países antes de trabalhar para o Brasil. Então, quando a SAP fez a solução para o Brasil, eu olhei assim, tá, o Document Framework, já conheço, isso aqui tá dominado. Tá dominado. Depois a gente precisa trocar umas informações. Eu acho que a empresa que eu estou, ela tem isso lá, viu?
Precisa ver um jeito. Você está falando do DRC, é isso ou não? É DRC, é Document and Reporting Compliance. A SAP fez aquelas coisas que ela faz, né? Então, ela botou 2 produtos dentro da mesma coisa. O DRC tem tanto a parte de relatório fiscal dentro do S4HANA, como a parte de nota fiscal eletrônica de saída e entrada para o Brasil. Mas é só no HANA, né? No S4HANA. Na verdade, assim, por partes, né? A SAP fez uma coisa que os nomes ficou complicado. O DRC, parte de relatório fiscal, só existe dentro do S4HANA. Agora, o DRC, para nota fiscal eletrônica de saída e entrada, está disponível desde o EHP 5 do ECC. É esse cara que eu preciso. Mas é assim, bom, a gente não posso falar dos nomes desse evento, que todo mundo sabe que o negócio troca de nome a cada 2 semanas. Isso é normal, tá? Depois a gente vai atrás, a gente vê onde é que tem que parametrizar e sai correndo atrás e fim de papo. Aliás, eu tenho que tomar cuidado quando eu saio falando as coisas, porque o galera acha que vai vir no meu workshop e vai ver esse tipo de coisa, tá? Workshop não, eu não posso falar mais workshop, tem que falar treinamento, né? Workshop não é uma coisa muito boa, né? A galera, não, workshop não, o que é? Não, é transparência? Não. Inclusive, transparência. Né? O cara vai ficar olhando slides lá? Não vai ficar trocando slide lá, não. Ele não vai entrar numa ferramentazinha Microsoft lá e vai ficar olhando lá um slide atrás do outro. Não é isso. Os meus treinamentos, né? Exceto os treinamentos de localização, que não dá para ficar montando cenários complicados ali a todo momento, mas o meu treinamento de formação de consultor é IMG puro, tá? Eu até sacaneio a galera, né? Aquele pau. Amigão, você quer ficar trocando né? Você quer ficar usando o PowerPoint aqui, você quer ficar olhando, né, slides em PowerPoint, você vai lá na Impacta, vai lá na SAP, tá? Aqui não, aqui é IMG, amigão. Aqui você vai parametrizar, né? Já vai em seguida abrir uma VA, uma VL, uma VF para ver os impactos. Pum. Fez testas. Então, quem faz os meus treinamentos, né? A galera olha e fala: rapaz, eu não consigo ver isso em lugar nenhum. Claro que não. Quem é que faz isso? Quem é o consultor que abre o peito assim e fala: vou parametrizar na frente dessa galera toda aqui e vou testar? São poucos, né? Até vou ter que me inscrever num treinamento para ver os negócios aí, como é que é o Paranauê. Não, é tranquilo. Inclusive, o treinamento que você comentou outro dia, que é localização avançada, né? Na prática, é fazer aquilo que a gente sempre fez. Só que não tem documentação na SAP, né? Ou de alguém explicando para você o como fazer. Isso é um fato. Isso é um fato. Né? Coisas assim detalhadas não tem em lugar nenhum. O que a SAP documenta e te ensina é, digamos assim, o básico central ali. Mas se você quer fazer um negocinho assim, ó, rapidinho, que resolve um problema, você vai ter que descobrir por conta, porque isso não tem, até porque não faz parte também. Aí eu defendo um pouquinho a SAP, mas pouco. Que a SAP ela te entrega um sistema que funciona para 20 indústrias. Você quer trabalhar numa indústria específica, precisa fazer um enhancement, aí você vai lá e descobre como é que faz, porque a SAP te deu o sistema inteiro. Então tem um pouco disso. Exatamente. E você sabe que depois que começou, né? Quando você fala em enhancement, a gente fala em quê? A gente fala em EHP, né? Foi com o EHP que começou a história do enhancement. Na prática, o que é um enhancement? Né? O enhancement, eu tenho uma definição que eu uso. Para mim, o enhancement é uma BAD bem feita, porque não tem restrição do que eu posso usar nela. Então, para mim, o enhancement, eu olho ali, isso é o ponto que isso aqui eu considero uma BAD. Eu posso fazer uma alteração aqui, digamos assim, dentro de um escopo limitado, tenho acesso aos dados e eu não estou modificando o sistema. Então, para mim, eu considero o enhancement uma BAD ali diferente. Você sabe qual é o enhancement mais perigoso que existe ou não? Não. É quando você junta um funcional incompetente e um ABAP bem intencionado. Cara, vai dar merda. Vai dar merda, porque esse maldito funcional, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer dentro do
seu standard, coisa que o standard já faz. Eu já peguei, eu não posso falar nome de empresa assim, porque é complicado, mas eu já peguei cenários, por exemplo, né, de que o cara tinha 180 e poucos gaps identificados no projeto dele para ele começar a implementação dele. Só em SD, tá? 180 gap, dá para fazer outro SD. Não, em SD o cara tinha 180 Não, gaps. dá para fazer outro módulo de SD do zero com Sim, 180 sim, sim. gaps. Até a empresa até que era grande, era uma empresa grande, não era uma empresa pequena, não, tá? Aí o gerente olhou aquilo e falou: Meu Deus, Sidão, você pode fazer um suporte para mim? Aí anotaram, me passaram todos os gaps. Eu falei: Legal. Eu consigo falar com quem escreveu esses gaps? Ele falou: Consegue. Então tá bom. Aí a pessoa ficou 3 dias, basicamente, me passando o que eram aqueles gaps. Pá, 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 pá. Foi legal, entendi tudo, muito obrigado. No final das contas, ficou 6 gaps. E ainda, todos que ficaram, nenhum deles era gap 100%. Ou seja, é muito complicado, né? Você não pode mandar um júnior ou um pleno fazer um blueprint, tá? O pior é que as nossas Big Fives, né? Não vamos dizer nomes, a gente sabe quais são, né? Eles fazem isso. Manda o Juninho fazer blueprint. Ou seja, o projeto já começou errado. Vai dar merda. E não passa também aquele blueprint, né? Para uma pessoa com muito mais conhecimento para avaliar e tirar daquilo lá o que. Porque assim, eu concordo que quando eu comecei com SAP, eu fazia muita merda, tá? Por quê? Porque eu não tinha conhecimento de tudo. E também não tenho até hoje, tá? Eu tenho buracos negros em tudo quanto é lugar. Mas eu só falo daquilo que eu tenho certeza, daquilo que eu já fiz, daquilo que eu domino. Uma coisa que eu brinco com todo mundo quando eu começo a falar do meu treinamento de visão de ABAP para funcional é: se você tiver que colocar uma tabela Z, você faz o quê? Né? Você faz o que todo mundo faz lá em SD, procura uma ESE para gravar ela, é isso mesmo? É, né? Tabela Z, não, olha, exit em SD eu já não é mais tão comum de usar. Não, Tem uma coisa. ESE, um enhancement, né? Enhancement Alguma aí talvez coisa, aí né? gosto muito de enhancement. Uma BAD, né? Ah, Aí você fala: não, vou gravar a tabela Z onde? Você precisa gravar aquela tabela Z. E aí? Onde é que você grava ela? hoje tem vários jeitos de eu fazer. Depende do tamanho da tabela, quantos registros eu vou ter e de quantas manutenções eu precisar fazer. Mas eu posso fazer uma tabela Z, eu posso fazer um registro dentro do BR Plus, uma tabela de condições lá dentro. E se for uma coisa muito pequena, eu posso fazer uma gambiarra menor, eu posso fazer uma TVAR, outras coisas mais velha também. Eu sempre tento pensar quantas vezes eu vou ter que editar as regras e quantas regras eu vou ter. Para mim, esse é o princípio que guia como que eu tenho que definir o negócio. O que você acha? Na prática, vamos falar assim, né? A SAP criou uma coisa chamada Output Message, não criou? Output message nasce? É. Tá. Quando a SAP criou a NACE, né? A principal intenção da NACE era fazer o quê? Interfaces, não era? EDI, troca de informações com outros ambientes, né? A nota fiscal, quando você gera uma nota fiscal, ela passa por lá. Então eu posso ir lá na minha NACE e parametrizar para eu gerar uma tabela Z? Pode. Você poderia também reutilizar a própria lógica lá das condition records e criar sequências de acesso em Sim. tabelas customizadas ali. Ok, faz sentido também. Não, a SAP criou aquilo para isso. Ela não criou outro lugar para você fazer. Desde a versão 4.0A é ali. Uma outra coisa. Mas aí eu tenho uma outra coisa aí, que é outra coisa que uma consultoria um pouco mais organizada faz.
A gente cria como Z ou cria como namespace porque ele é reaproveitável. Eu consigo levar para outro ambiente com o mesmo nome. Sim, não, tranquilo, tranquilo. Ah, Você pode criar, mas assim, né? É até reaproveitável, né? Não tem problema exato. nenhum. O Mas problema de assim, eu trabalhar com tabela que tem nome dinâmico é que eu talvez não possa reaproveitar num outro sistema porque aquele nome já foi é, usado. mas assim, né? O que eu estou tentando dizer, né? Na prática, né? Todo mundo, né? A grande maioria que você fala um treco desse, o cara fica imaginando, eu vou achar uma este, eu vou achar uma bad, eu vou achar um enhancement e vou enfiar essa tabela lá. O cara não pensa em output message. A SAP criou output message para esse tipo de necessidade. Aí você fala, não, mas eu posso ir lá na BAD de nota fiscal. E quando o campo não está na BAD da nota, você faz o quê? Olha, assim, eu vou te dizer, tem coisas que aí eu questiono. Exatamente. Tem coisas que eu não uso a BAD, tem coisas que eu olho para a BAD e digo, mas isso aqui eu não vou fazer nessa BAD, porque se eu fizer um enhancement aqui, eu faço isso com 3 linhas de código, se eu for fazer na BAD, eu tenho que escrever uma lógica do tamanho de um caminhão. Exatamente. Então, Depende tudo do que a gente quer. exatamente. Não pode ser ali no ferro e fogo, né? Mas assim, né? Uma coisa que eu explico para todo mundo, né? Antigamente, inclusive, eu fiz muitas dessas apresentações no TechEd da SAP. Já tem uns 5, 6 anos que eu não vou mais, que eu, na prática, meio que mudou a forma que eles fazem o TechEd da SAP, então eu acabei não participando mais, né? E de certa forma também eu meio que fugi, né? Eu nem entro mais lá na comunidade SAP, dificilmente eu entro lá, né? Eu entro lá quando eu vou. Inclusive, eu preciso até tirar umas dúvidas contigo, como é que eu ativo meu usuário e senha que eu não consigo entrar mais. As coisas de louco, né? Oh, o cara tem um usuário de certificação, foram lá e tiraram meu usuário. Isso aí aconteceu. Todo mundo que tinha usuário de certificação, esses usuários morreram, porque o usuário agora, eles todos têm data de validade. Eu tenho um usuário como parceiro, então eu uso para tudo meu user de parceiro. Umas coisas malucas, mas assim, são. Mas morreu o usuário de quem tinha certificado, esse aí já foi para o espaço. Então, Já foi para o esses espaço, users né? não existem mais. Mas aí eu posso te dizer, a S4CN, minha empresa, aqui no fundo está com o logo ali, eu sou Uhum. parceiro da SCP e eu tenho um user de parceiro. E aí esse user está válido. E tem que ser assim, né? É o jeito. É o Só que jeito. aí, isso também, eu falei até com o pessoal da SCP na época que veio isso, porque teve gente que veio me procurar e disse, Renato, tu conhece o pessoal da comunidade, não tem como fazer alguma coisa? Eu falei, não tem. A SCP definiu isso e agora não tem mais o que fazer. Mas eu entendo, porque como eu sou consultor e conheço a realidade dos projetos, eu sei que chega lá no projeto, eu não tenho 35 usuários, cada consultor do projeto tem o seu usuário. Os caras vão lá e criam 2, 3, a frente Basis, frente SD, frente FI, e é isso. E E tá todo acabou. mundo usando o mesmo user. Não tem o user dedicado para todo mundo. E as consultorias nem querem criar isso, nem os clientes. Normal. Mas aí a SAP tomou a decisão, né? É, existem coisas que eu acho que eu não tinha necessidade, né? Se você fala assim, eu uso que nem o meu usuário, eu uso ele desde 98. E aí, de repente, esse ano, não lembro qual foi a data, não consegui entrar mais. Aí eu mandei alguns e-mails, fiz algumas reclamações, e a pessoa falou, então, né? Você vai ter que tirar uma nova certificação se você quiser um novo usuário. Eu falei, não, vocês são malucos. Então, de brincadeira, né? Mas assim, normal, sem estresse. Coisas de SAP, né? Tanta coisa que a gente vê por aí que isso aí como é que fala? Não é nada. Fato. Bom, tem muita coisa aí. Tem bastante coisa. Mas eu gostei que você trouxe vários exemplos aí. Eu fiquei muito curioso pelo conteúdo do treinamento, justamente por ter esse tom assim, de questionamento de algumas coisas. Isso aqui todo mundo diz que pode fazer assim, mas tem outro jeito. Eu acho que é sempre importante a gente buscar outros jeitos e tentar aprender, tentar melhorar nos projetos. Até eu falei com o pessoal assim, eu vou procurar um curso aí de um cara que é sênior, porque como é que um cara que já é sênior aprende?
Ele não vai lá olhar o material do help, ele não vai lá olhar o material Não, inicial da SCP, ele tem que procurar alguém que fez outros projetos, que tem outra vivência e viu outras situações. Não tem é que outro nem, jeito é de que nem, aprender, é né? que, não, é que nem eu falo nos meus treinamentos, né? Você acha que eu vou falar de help de SAP no meu treinamento ou não? Eu tenho a impressão que não. É, eu vou te passar a experiência de projeto, eu vou te mostrar como é que se faz um cenário de cabo a rabo, olhando o que eu já fiz em projetos. Aquilo que eu não usei em projetos, na prática, teoricamente, você vai usar ou não? É muito Também difícil. não. É muito difícil. Então, por isso que eu falo que o meu treinamento, né, ele é um curso assim, de formação de consultor. É o tipo do treinamento do. Assim, você quer trabalhar como consultor? Vem fazer esse treinamento. Você quer obter certificação da SAP ou coisa do gênero? Vai lá fazer o PowerPoint da Impacta junto com a SAP, etc. Tá? Agora, você quer saber, você quer aprender a fazer processo? Vem aqui. Ah, falando de processo, eu tenho uma curiosidade, queria ver a tua opinião. A gente falou bastante aí de localização, de prices, processos. Tem uma coisa que eu acho muito estranha hoje em dia, quando eu faço um projeto de rollout, e até hoje eu não vou, acho que eu nunca vou conseguir me adaptar, que é a J1BS Dica, do jeito que ela está estruturada, por categoria de documento de venda e tipo de item. Quando eu faço um rollout e eu mostro isso para a TI global, e eu digo, olha, você tem que ter aqui 40 categorias de item, 40 documentos de venda, os caras da TI querem me jogar pela janela. Dizem, mas quem é que inventou isso aqui? Quem inventou isso aqui nunca viu um sistema, um template global, né? Eu não quero usar 60 tipos de documento. Na prática, né? Na prática, aquela tabelinha do inferno, né? Ela nunca atende, tá? Nunca atende. Agora, tem formas de você, né, fazer um upgrade aí, né? Você fala, mas eu tenho lá a categoria de item, né? E eu acho que tem uma coisa também que a SAP ela não fez, né? Que ela poderia ter colocado o CFOP naquela tabela, tá? Ah, isso é o pedido de 15 em cada 10 fiscais. Exatamente. Se tivesse colocado o CFOP naquela tabela, resolveria 99% dos problemas, né? Mas você já viu aquela função que lê a J1BS Dica, não? Sim. Ali eu Nunca já vi viu? uns enhancements para usar outra tabela no lugar da dica, E no que lugar faz sentido e funciona. funciona. Não vamos ficar discutindo o que o cara colocou na tabela, você concorda? Mas o problema, por exemplo, se eu criar uma tabela para substituir a dica, eu preciso fazer um outro enhancement, porque senão eu tenho que ter igual uma combinação na dica para aquele documento, senão ele vai dar uma mensagem de erro, mesmo que depois eu redetermine. Então, normalmente eu já tenho 2 enhancements aí de saída. Um Sim, para substituir e outro só para não dar o erro. É, mas assim, na prática, se você for ver, né, Aparecido Borges, tá? Tem 50 formas de você mexer em processo sem você mexer com a dica, tá? A dica sempre me atendeu muito bem. Para mim, a dica sempre me atendeu muito bem. Eu nunca precisei, né, ficar fazendo coisas do tipo, né, olha, se for isso, se for aquilo, se for isso, se for aquilo, não. Quando você começa a fazer esse tipo de coisa, normalmente, né, tem algum problema naquilo que você está fazendo. Aí você fala, mas se eu não fizer isso, eu vou ter que criar 45 ordens de vendas. Uma para cada CFOP, uma para isso, uma para aquilo. Não. Você tem os itens lá. Cada item daquele, você pode ligar um item de nota, não pode? Pode. Qual é o problema de você ter, por exemplo, né, na empresa que eu estou trabalhando atualmente, que é uma multinacional alemã, né, nós temos lá um tipo de ordem chamado Zorb, sim senhor, né, mas se não me engano, acho que ele tem uns 60 itens diferentes. Aí você Mas fala, aí eles mas são flexíveis para criar as categorias de item. Agora esse ATI global bate exatamente. o pé e diz, não, já tem as categorias de item, já tem os documentos de venda. Não, Dá teus pulos. não, aí não. Aí não. Aquilo ali foi feito para você criar.
Porque qual a diferença do cara criar 50 tipos de item diferente que vai atender a necessidade dele, né? Você, não, mas aí ele tem que mudar o tipo. Não tem que mudar o tipo de item. Quem falou? Quando você cria um material e você determina que aquele material, né, você vai colocar algumas informações no seu mestre de materiais, né, e ele vai vir lá para definir a categoria de item, qual é o problema? O cara não tem que colocar na mão, não, é que você não olhou todo o processo. Mas na maioria das vezes, né, eu pelo menos nas minhas implementações, assim, eu não vou criticar quem fez tabela Z, tá? Mas uma Zdica, né? Tem Z, J underline 1, BS, tem tudo, né? Cada um dá um nome para isso, né? E normalmente é porque ele não conseguiu fazer no standard. E às vezes o cara vai falar, não, às vezes é só ele, da mesma forma, né, que você tem lá, né, um tipo de item, você vai lá e cria a utilização do item, entendeu? Determinou por aquela utilização qual vai ser a categoria de item, acabou. Aí o cara fala, não, mas sabe o que que é? Essa norme aqui, ó, ela não pode ser norme. Aí tem que ser ZNO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, entendeu? Então, tem Sim. toda uma preparação para isso. Na prática, né, o cara que vai lá e cria uma Zdica, né, aquilo que eu falei, a gente não sabe, né, como é que foi o projeto, como é que foi a essência do projeto lá, as urgências, né, as discussões, as brigas para implementar, né, a pressão que o consultor estava tendo, né? Eu já peguei, por exemplo, situações em que eu olhei o que o cara fez assim, eu falei, não, tem que pegar um cara desse aqui e matar o filho da puta. Ele estava do meu lado. Ele falou, Sidão, o que aconteceu foi o seguinte, ó, no calor da implementação, no momento foi o que deu para fazer. Agora você arruma aí para mim, tá? Por favor. Eu acabo assumindo. É que uma outra coisa, por exemplo, né? É muito comum, né, nas empresas, né, o cara chega lá e fala assim: "Ah, eu quero um relatório de ordens de vendas que tem o campo CFOP e os direitos fiscais". Como é que você faz? Relatório de ordem vindo que tem o CFP e os direitos fiscais. Exemplo. E aí? Aí você entra na VA05, não tem os campos lá, e aí? Ah, por linha ele quer olhar isso. É, e aí? Como é Mas que a você primeira faz? coisa que eu vou perguntar é por que tu quer isso? Por que tu vai olhar Ah, isso na ordem de venda? Eu então, sou mais chato, eu já pergunto, mas sim, pra quê? sim, Me não, explica o não, porquê. Vamos ver não, se faz algum sentido. sim, mas ele não vai te dar um sentido, ele vai falar: "Eu quero" e pronto, não enche o saco, e aí? Ah, mas é legal, cara. Como é que você faz? A grande maioria faz o quê? Vai lá, cria um relatóriozinho Z, não é isso ou não? O jeito mais, digamos assim, simples seria criar um programa Z e adicionar mais uma Vai lá, leitura e ler cria, a tabela, porque isso ali está a gravado na tabela. tabela. Uhum. A primeira vez que eu falei isso para um consultor da Alemanha, né, no caso, foi até um cara da Kärcher, né? Aprendi muito com os alemães da Kärcher lá, né? Da SAP da Alemanha. A VA05, a VL05 e a VF05, todas elas são parametrizáveis, sabia ou não? Não, eu raramente mexo nessas transações. Opa, são relatórios de vendas, de logística, de Não, faturamento. eu raramente faço qualquer desenvolvimento ali. São parametrizáveis. Você pode ir lá, colocar campos, né? E aí você edita, vamos falar assim, né? Um campinho, como se fosse uma ESD, para você dizer, olha, de onde é que vem isso, o que, que você vai ler, qual a movimentação que você vai fazer para esses campinhos novos. Acabou. Não precisa criar relatório Z, entendeu? Então, são coisas que você vai vendo com o passar do tempo, assim, você fala, poxa, mas a vida inteira. Eu já fiz um projeto, né, numa grande empresa, não vou falar, né, o nome da empresa, que é sacanagem, né, mas essa empresa, ela comprou uma outra empresa grande também
que tinha ISO e tal, juntou tudo, no final tinha 600 e poucos relatórios em SD, né? Pô, legal, relatório pra cacete, né? Ok. Acho que, se não me engano, ficou 2 ou 3, tá? 90% era clone, era o mesmo relatório com um campo diferente ou com um select diferente. Eu só defini os relatórios, só parametrizei a VA05 com todos os campos adicionais que eles queriam e acabou. Então, tinha campo lá, por exemplo, que o cara fazia o cálculo da margem de lucro. Na VEASA, bom, Não, eu preciso desse relatório, eu preciso digitar a margem de lucro e ele vai recalcular essa ordem inteirinha em cima dessa margem de lucro, gerando os preços para mim. Entendeu? nossa, bom, também tem uns usos aí muito exóticos. Não, não é exótico. Essa empresa ela falava o seguinte: qual a margem que a empresa defende? X%. E ela toda semana ela colocava na frente da área de vendas, numa TV bem grandão assim, ó, a margem de lucro que todos tinham que defender. E o cara falava assim: legal, mas eu quero ter essa flexibilidade, eu quero digitar a margem de lucro aqui, né? Eu quero que o relatório fosse assim: não vamos fazer relatório, vamos fazer isso dentro da própria ordem de venda. O cara olhou para mim e falou assim: mas dá? Mas dá, amigão, vamos lá. Tem coisas que você vê por aí que é muito louca, tá? Cálculo de comissão em relação à margem de lucro. Nunca vi. Tem Essa é uma área que eu normalmente não me envolvo. Tem uma empresa multinacional alemã aqui da área química, né? A maior empresa do mundo que fica aqui na região de São Bernardo, não pode falar o nome da empresa, tá? Que eles fazem isso, tá? O vendedor quer dar desconto? Pode dar desconto, não tem problema nenhum, mas a comissão dele vai ser baseado no quanto a empresa vai perder de margem. Sacou? E aí, se você fosse vendedor, se daria desconto ou não? Depende. Quanto é que eu vou dar? Depende da meta. Depende de quão perto eu tô da minha meta e quanto eu vou ganhar de bônus se chegar na meta. Tem que fazer um cálculo aí para ver onde é que bate. Comissão é o seu salário. Comissão é o seu salário. Você tem que pensar nisso. Mas e se eu chegar na meta e tiver um bônus que é maior do que o salário daquele mês? Aí eu tenho que olhar o que é o custo-benefício. Mas tem que avaliar tudo isso. Mas você percebeu, não? Sim, percebi. Não, sim. Obviamente, no longo prazo, o cara não vai querer dar desconto porque vai diminuir o resultado dele mensal. O salário dele vai ser menor. Mas assim, são coisas que, como consultor de SD, você encontra pela frente. Aí o cara fala assim: não, mas eu preciso de um cara que ele conheça bem o Vistex, porque quando eu levar lá para o Vistex, é lá que eu vou fazer a minha comissão. Ok, mas ele vai levar em consideração a price e os alunos que está mandando daqui para lá, entendeu? Então, e assim vai, né? Nossa, bom, eu imagino. Você estava falando dos seus treinamentos. Bom, a gente já falou aqui 1h30 de localização assim, por alto, detalhezinhos. O que é a formação de um consultor para você? Quanto tempo leva? O que você acha que o consultor precisa para sair? Pelo menos para entrar num projeto aí como um consultor júnior, para ser contratado como consultor júnior. Como é que você enxerga essa formação? Olha, eu vejo assim, tá? Primeiro, o consultor ele tem que ter uma visão básica de processo, básica mesmo, porque ele é júnior, tá? E básica que eu falo ele tem que saber que existem processos de uma perna e processos de duas pernas. Só isso. A partir do momento que ele sabe que ele tem aqueles processos, né, e que ele tem, vamos dizer assim, né, 5 impostos para tratar em cada um deles, né, ele só tem que ficar atento a essas coisas. Por quê? Né? Inclusive, a semana passada eu fui obrigado a falar uma coisa para o consultor que, coitado, tá? Ele foi para a Europa, foi lá, fez a academia, se certificou, fez isso, fez aquilo tal, veio para a matriz da empresa dele aqui no Brasil e foi fazer um processo. Eu falei assim, então, né?
Você esqueceu que tem localização, né? Melhor você voltar para a Europa para trabalhar. Você podia escolher outro país. Volta lá para a Europa, vai lá. Não, mas não é justo o que eu preciso fazer. Eu falei, então, cara, eu não vou te ajudar. Eu vou ficar um ano aqui tentando te ajudar. É você que tem que entender o Brasil. Você vai lá, faz sua academia lá fora, faz tudo lá fora, né? Já trabalha lá fora. E você esquece que o Brasil vive de impostos e que a metade do que tudo que se faz dentro de SD é imposto? A metade do que a gente parametriza. Presta atenção. Você vai parametrizar ordens, tem que pensar na sua price, que é a Tax BRA. Você leva mais tempo para montar uma price ou montar um documento de venda? Seja honesto. A pricing, na verdade, bom, eu posso falar porque os projetos a gente faz rollout, é tudo discussão fiscal e imposto. Toda parte que eu trabalho é fiscal e imposto. Para mim, é 99% do meu trabalho está relacionado com fiscal e imposto. Exatamente. Então, o consultor hoje, tudo bem, ele vai ter a certificação dele, é importante ter a certificação? Eu acho que é. Eu acho que ele tem que ter sim um júnior, né? Por quê? Porque abre portas, porque mostra que pelo menos SAP ele sabe. Agora, ele pode começar trabalhando, né, num primeiro, segundo, terceiro, até quarto nível de uma AMS? Pode. Tem um monte de AMS no mercado aqui. Não só no Brasil, fora do Brasil também. Eu já vi várias, acho que tem umas três empresas em Portugal, por exemplo, que contrata o cara ficar lá, fazendo o primeiro, segundo, terceiro nível de AMS. Depois disso, né, vamos falar assim, vamos ser prático, né? O cara saiu do MS, ele vai sentar, porque o cara que está no MS não faz IMG, você concorda? Não? Não concordo. Na empresa que eu trabalho, o suporte aqui é muito bom. O cara conhece a MG, conhece MG, conhece esse Pro, conhece fazer configuração, mas não vou dizer que na média do mercado o cara tem de chamado com, como é que é, com roteiro. Não. Primeiro nível é chamado com roteiro, normalmente. Normalmente. Só. Aí o cara vai fazer uma melhoria. Ah, eu quero fazer um processo novo. Não adianta. Não é MS, não vai sair dali. Não vai sair dali. Então, o que eu falo para a galera, né? Que o pessoal que eu mais indico de fazer o meu treinamento é pessoal de AMS. Por quê? Porque o cara sabe fazer VA, VL, VF bonitinho, ele tem noção de processo ali, porque ele dá suporte aos usuários naqueles processos, mas ele não sabe o que tem por trás. Entendeu, Renan? É isso que você não vai encontrar em ferramenta nenhuma. Você já viu o cara quando ele vai criar um processo novo, ele vai lá, vamos criar agora, primeiro, o cabeçalho do documento de vendas. Ok? Vamos criar o cabeçalho. Eu vou entrar em todos os campos do cabeçalho relevantes, explicar para que é cada um deles. Depois vamos para o item. Vou criar um novo item, vou explicar tudo o que é relevante ali. E aí vamos gravar uma ordem de vendas e vamos explicar tudo que tem ali na VA, né? Mas é assim, não é para ficar, entendeu? Algo simples, os principais campos. Ah, eu aprendi, oh, legal. Pô, mas você precisa de duas coisas ali, o cliente e o material, pelo menos, né? Então, antes disso, o cara não tem que ter uma noção de dados mestres? Tem que ter uma noção. Puta merda, quando é que vai ter essa aula? Todo mundo fala, opa, peraí. Ah, eu já consigo colocar a VA a partir do comecinho aqui? Já consigo. Aí da VA, ele descobre o seguinte, né? Que na VA ele tem duas tabelas, né? Três, vamos falar assim, vai, né? Ele tem a VBAC, a VBAP e a VBEP. Legal. Como é que ele vai para remessa? Porque ele vai ter que levar aquilo para LICAP e para LIPS, certo? Certo. Quem é que faz isso? Controle de cópia. Mas quem é que faz isso primeiro, né? Você vai lá, vai criar o documento cabeçalho, vai criar o documento item e depois você vai ajustar os controles de cópia. O cara fala copy control, o que é isso? Meu Deus!
Isso aqui não é ABAP? Não, amigão, não é ABAP. Você está copiando dessa tabela para essa tabela. E é assim que é o meu treinamento, tá? Até a nota fiscal. O cara ele vê detalhe do detalhe do detalhe, e vai fazendo, e vai entendendo, e vai fazendo. E durante essas 80 horas de treinamento, ele vai fazer isso umas 3 ou 4 vezes. E depois ele ainda vai ter, né, mais 2 meses lá de acesso, né, para ele continuar fazendo. E todo treinamento meu, depois eu crio um grupinho de WhatsApp que eu continuo ajudando essa turma, tá? Até o cara falar: "Não, tô bom, tô. Ah, Sidão, agora não preciso mais de você". Legal, é assim que eu gosto de ouvir. Fico muito feliz quando o cara fala isso para mim. Quer dizer que o meu objetivo foi eu atingi o meu objetivo, que é O fazer maluco aprendeu. o maluco aprendeu e vai sair do outro lado. Legal, da hora. Não, acho que esse é o objetivo de qualquer instrutor, né? Ver que o pessoal aprendeu, absorveu aquele conteúdo e daqui a pouco tá até Sim. inventando coisas novas. Daqui a pouco ele volta e te mostra aqui, ó, fiz isso aqui num projeto. Esse aqui eu não conhecia, esse aqui saiu a primeira vez agora. Aliás, outro dia eu falei um negócio para um cara que ele ficou chateado comigo. Falei: "Amigão, isso que você quer fazer, eu entendi, mas eu teria que consultar para ver e te ajudar. Já que eu vou fazer isso, consulta você mesmo, vai tomar banho". Ele: "Pô, Sidão, você não vai me ajudar?" Eu falei: "Não, ajudar eu te ajudo, mas se é para eu pesquisar para te ajudar, pesquisa você". Justo. Ou seja, essa é a diferença do consultor, né, que já está no nível ali, né, já tem uma senioridade maior, e eu sempre falo para eles: "Amigão, vai lá no ATP que você vai resolver a sua vida aqui no ATP, não vai em outro lugar não. Ó, aqui são as rotinas de crédito". Eu já teve empresa, por exemplo, que eu joguei toda a parte de análise de crédito dos caras no lixo e criei de novo. Essa parte de crédito é uma outra parte também que o consultor tem que conhecer. E não adianta ele falar que é de FI não, viu, é de FI o cacete, tá. Tem porra nenhuma de FI não, a parte de análise de crédito todinha é de SD. É o bloqueio da ordem, é o desbloqueio, a análise lá, é tudo de SD aquilo ali, não vem não. Bom, eu, por exemplo, eu tenho conhecimento muito limitado dessa área. Eu nunca mexo em controle de crédito, porque normalmente eu estou fazendo sempre a localização. Então, isso aí fica Ah, lá para o time do template, o time core. Então, eu estou mexendo lá na minha diversão. É imposto, é entregar relatório fiscal, é fazer nota fiscal. É a parte divertida de Brasil. Tem umas coisas aí que eu não acho tão divertido. Controle de crédito, para mim, é uma coisa que eu não acho muito divertido, não. é meio complicado, mas, eu já cheguei numa empresa, por exemplo, que eles tinham, né, um sabe aqueles arquivos de ferro, assim, grandes de ferro que você pega e puxa, O né, armário com as o pastas armário com as suspensas. pastinhas suspensas, assim, né. O cara tinha uma sala com uns 40 negócios daquele, tá. Você fala: "Cacete, cada pastinha não ganha". Porra, quantos clientes o cara tinha? Uns 30.000, tá. Caralho, o cara controlava todo o crédito. Eu falei: "Então, amigão, a gente está falando de uma empresa que tem 30, 40 anos de mercado. Aí você vai lá, coloca o SAP lá, e aí?". O Jesus. cara falou assim: "Sidão, como é que eu levo tudo isso para o SAP?". Eu falei: Você pode contratar por uns 10, 11 meses, deixa eu ver aqui, ó, uns 20 estagiários?". O cara falou: "Posso". Eu falei: "Então contrata que eu vou treiná-los". Falei: "Como assim, Sidão?". Eu falei: "Vamos treiná-los". Vamos lá, fui lá, expliquei como é a ficha de crédito, como é que se cria, como é que se monta, como se faz como é que se pendura os documentos direitinho lá né, junto à ficha de crédito do cliente. E aí começamos aí uma turma começou a fazer, né, colocamos lá, vamos dizer assim, os aparelhos, né, que iam ler, né. Como é que chama aquilo lá que você coloca lá, que ele vai ler o documento e vai gerar aqui Um para você? scanner?
Não, era um scanner, mas era um scanner automatizado. Eu tô tentando Hum. lembrar o nome daquilo lá. Cara, eu fiz isso, foi em 2003, 2004. Não tinha as tecnologias que tem hoje não, viu? Você fala assim: "Não, mas é só o cara faz assim, manda para nuvem, recupera aqui". Não, não tinha nuvem não, meu amigo, não tinha Google. Então, ia lá, fazia o scanner, gravava num diretório lá de rede da empresa, né, depois o cara vinha no SAP e pendurava aqueles carinhas, entendeu? Então era uma turma que fazia a digitalização, esse é o nome certo, né? Uma turma fazia a digitalização dos documentos, scanner, manual, né? Trampo de estagiário, chinês preso, tá? Aí o outro vinha, entrava dentro do SAP e ia pendurando tudo. Você imagina o que teve de coisa errada ali, né? Nós tivemos que fazer depois um programa que lia depois todos os documentos, né? Para ver se o que estava pendurado estava certo. É, a probabilidade de sair coisa errada com trabalho manual, assim, é imensa. Mas não tem outro Imenso. jeito. Não tem Não tinha outro outro jeito. jeito. Hã. Aí o cara fala: "Pô, mas você conseguiu realmente pegar a área de controle de crédito da empresa, automatizar ela todinha?" Sim, você acha que o cara só faz o quê? Só vai lá, parametriza a área de controle de crédito, mostra como é que cai a ordem de vendas e tchau, acabou meu trabalho ou não? Não, né? Aí o cara olha, aí você olha para a sala do lado que ele tem lá aqueles 40 arquivos lá, né? O cara olha para você, então, Sidão, você resolveu uma parte, e o histórico aqui, como é que eu faço? É, meu amigo, é complicado. Então, tudo Copa do isso, né? Mundo. Oi? É Copa do Mundo. Copa do Mundo. Então, são coisas que você vai aprendendo no seu dia a dia de consultor, né? E vai adquirindo experiências, né? Quando eu falo, né, que eu tive que trabalhar, né, organizar um projeto desse, a galera fala: "Você está de brincadeira?" Eu falei: "Não, não estou não". E a galera, na realidade, não acabaram, não foi 10, 11 meses, né, acabaram levando 14 meses para fazer aquilo. É evidente que eu já não estava mais lá, mas tirava uma ou outra dúvida com o gerente da área de controle de crédito, e tal. Essa é uma empresa grande, né, o cara não, a ficha de crédito, por exemplo, né, o cliente quando entrava, a gente segurava o pedido do cara, mandava a ficha de crédito para o Serasa devolvia essa ficha de crédito, tudo via output message, tá? Aí a gente atualizava a ficha e mandava conferir o crédito do cliente de novo. Nesse interim tinha gente que tinha fechado a empresa, o cara estava processado no mercado e estava lá querendo comprar. Bom, Vai é, segurar a pedida mesmo, então. Mas assim, são projetos e projetos que a gente encontra por aí, né? No meu caso, por exemplo, eu peguei muita coisa de localização, peguei, gosto de localização, faço muito treinamento de localização, mas acabo trabalhando com um monte de outras coisas que não é só localização, né? legal. Não, eu acho que também é importante, né, você acabar vendo coisas. Eu faço vários projetos no Brasil, mas eu faço também algumas coisas de México, Argentina, Chile, Itália, outros países, até porque tem fatura eletrônica agora, eu tenho feito, e é bem Uhum. interessante, né, a gente acaba aprendendo algumas coisas novas que depois a gente pode até trazer para a localização Brasil. Já vi várias soluções que tem em outros países que eu li, uma ideia boa isso daqui eu podia copiar uma coisa parecida e adaptar. Então, acho que esse intercâmbio também com outras áreas é importante, né? A gente acaba, é só soma, né? A gente vai aprendendo e vai Sim, trazendo. Opa, tem um repertório novo aqui para mostrar agora. né? Eu já vi muita gente, esses treinamentos que eu falo assim, né? Eu já vi muita gente que fez os meus treinamentos e foi ser funcionário, sabe? É evidente que quando ele chega lá, ele não fala que eu fiz a academia do Sidão, né? Não, ele vai lá, ele faz outra, ele se certifica, tal. Tem todo aqueles rolo da SAP que tem que ter não sei quantas certificações por ano, não é isso ou não?
Não, na verdade não tem. Eu nunca fiz uma certificação. Eu trabalhei lá na SAP quase 10 anos e eu nunca fiz nenhuma certificação. Eu fiz vários treinamentos até da SAP, mas eu nunca fiz nenhuma. Eu vi que muita gente saiu de lá reclamando que lá eles exigiam demais que o cara fizesse certificações, tal. Ah, Somente também quando o pode ser cara dependente da área. Eu trabalhei em outras áreas, talvez, porque eu trabalhei em suporte, depois em serviço, mas eu nunca fiz. Então, eu não, sou assim, de certificação. mas eu não critico a SAP não, viu. Se o cara é um SD lá, né, e ele não tem uma certificação da última versão, que é o que a empresa dele, né, que é fabricante do software, né, está fornecendo, e vai um cliente implementar, ele não tem ninguém certificado naquela versão, pelo amor de Deus, né, tem que ter, né. Olha, a maioria do pessoal não é certificado, não faz certificação, mas aí eu tenho uma na manga que é assim, tá, mas aí quando você faz o produto, você fez o produto, quem é que te certifica nele? É. Não, peraí, essa funcionalidade foi eu que desenvolvi, quem é que vai me dar a certificação nessa daí? É, Eu que assino aqui? não, não vai, não vai. Mas é isso aí, Renan. Cara, eu achei assim, muito legal essa conversa. Bom, você trouxe 2.000 exemplos aqui de diferentes cenários, tanto de processo de negócio, de coisas que aconteceram em projetos. Acho que isso é importante. Acho que o pessoal que faz treinamento provavelmente deve gostar bastante, aprender bastante com isso daí. E eu ia te pedir para fazer umas considerações finais. Assim, tu já deu assim, 1.000.000 de dicas. Eu falo tu, porque eu sou gaúcho, mas tu já deu 1.000.000 de dicas aí. Tem mais alguma coisa que, assim, ó, parecido hoje, do alto aí dos seus quase 30 anos de consultoria SAP. Você pode dar uma dica aí para quem está começando na área ou quem quer se especializar em localização ou SD? O que o cara tem que fazer assim de saída, né? Se ele não De sacou saí ainda. de saída, cara, existe uma coisa, né, que eu falo, assim, para todos os meus alunos, tá. Primeiro, primeira coisa, tá, seja honesto. Honestidade, cara. Honestidade é uma coisa importante, tá. Segunda coisa, faça o básico. E o que eu falo, assim, de fazer o básico, o que que é, tá. Faça o que está na sua alçada. Por que que eu falo isso? Porque tem gente que reclama de 1000 coisas, mas ele não faz o que ele tem que fazer. Faça ali o que é a sua obrigação. Se você fizer um mínimo ali do que é a sua obrigação, fizer as suas entregas direitinho, cara, você acha que a consultoria não te chama de novo? Vai te chamar. Aí você fala assim: "Pô, mas isso daí, no nosso ambiente corporativo, isso não serve, isso não funciona. O cara tem que ser filha da puta, ele tem que ser isso, tem que ser" não, não tem que ser porra nenhuma. É aquilo que eu acabei de falar. Faça o que você tem que fazer, faça o que está dentro ali da sua obrigação, né, tenha uma boa índole, seja honesto, que, cara, se você chegar no final lá do seu processo, tá, e fizer as suas entregas direitinho, com honestidade, cara, ninguém vai te questionar. E é isso que eu procurei fazer a minha vida inteira, tá. Detalhe, né, eu já vi situações do tipo assim, né, eu fui lá e lancei um Tips and Tricks, falando em como acertar a tabela pela SE16H lá, por exemplo, tá. Não lembro direito o que que é, mas era algo assim. Um cara de Bases me ligou e falou assim: "Pô, Sidão, você é um filho da puta, você pegou e quebrou toda a segurança que a gente tinha aqui no SAP, porque o usuário aprendeu a marretar a tabela". Eu falei: "Amigão, o que que eu escrevi lá? Isso não é para ser utilizado em tabelas standard. Isso aqui é para você fazer numa tabela Z, e essa tabela Z tem que ser algo do seu controle, do seu processo Z, não é para você ficar marretando tabela standard SAP, pelo amor de Deus". Aí o cara, é, mas e para começar, o cara para xingar, ele nem leu todo o Tips and Tricks lá, né. Normal. Normal. Uma outra coisa também, né, eu falo bastante palavrão, eu sou meio desbocado mesmo, entendeu.
Não tenho tento da melhor maneira possível, da melhor forma possível, não ofender as pessoas, não criticar pessoas, né. Eu sento, venho você sabe qual é o melhor consultor? É Não, não aquele que sei, o que que passa é? é aquele que passa desapercebido num projeto. Ninguém viu ele chegar, fazer a parte dele e ir embora. É, eu já fiz isso em projeto. O cara falou: "Mas você trabalhou nesse projeto aqui?" "Sim." "Pô, mas eu nem te vi lá." Eu falei assim: "Então, né, eu sentei lá num canto, uma sala lá, fiz o que eu tinha que fazer, terminei, fiz a minha parte e fui embora, acabou. É isso. Faça a sua parte, vamos dizer assim, bem feita, da melhor maneira possível, né, utilizando ali as ferramentas que você tem, né. Já viu aquela do Mário Cortella, não? Não Faça sei tudo qual. Faça tudo da melhor maneira segundo as ferramentas que você tem. Porque se você tivesse ferramentas melhores, você teria feito melhor ainda. Bom, Não é acho que é ver uma dica boa. não, cara, é assim, cara, honestidade e faz a sua parte, faça as suas entregas direitinho, não deixa atrasar. Eu sou um cara assim que eu sempre fui meio puta velha de projeto, tá. Pô, mas puta velha, termo chulo, não é isso, tá. É experiência. Você sabe que, se você não fizer as suas entregas, lá na frente você não vai ficar com a bunda na janela? Vai! Então por que que você não fez as entregas, caramba? Não, mas eu não sabia. Aí eu fiquei pesquisando, aí eu fui procurar, aí eu fui aprender, aí até eu aprender, falei, amigão, se você não sabe fazer, levanta o braço. Ah, mas se eu levanto o braço, me manda embora. Então, né? Se você não sabia fazer, o que que você estava fazendo lá? Como é que você chegou aí? Começa da honestidade, então você não foi honesto com as pessoas. Se te colocaram num projeto e você nunca não sabia o que fazer, o que que você estava fazendo lá? Tem um papel que eu vejo às vezes nos projetos, e já vi muito em consultoria, que é o papel de ocupar uma cadeira. O cara tá lá para ocupar uma cadeira. E até que descubram que ele não sabe o que está fazendo e tragam outro para ocupar a cadeira. Mas isso aí eu já vi Exata acontecer. não, eu já peguei projeto que o cara ficava o dia inteiro lá, navegando, fazendo não sei o quê, fazendo não sei o que lá. No final do dia, vinha um cara, entrava na empresa, sentava do lado dele, fazia as coisas, né, ia embora, no outro dia o cara entregava as coisas. Aí eu falei: "Que coisa de louco, né? Como é que o cara pode entregar as coisas se ele fica o dia inteiro na internet?" Aí eu fui descobrir que o cara que vinha no final da tarde lá não era usuário que nem ele falava, era o irmão dele que era o real consultor que veio parametrizar e ir embora. Bom, cada coisa. Mas, Não, existem coisas que é aquilo que eu falei, né, esse cara que estava lá, ele estava sendo honesto ou não? não. É difícil um desonesto entregar alguma coisa, mas o cara entregava, o que é pior de admitir, né. O cara era desonesto em entregar, mas assim, isso é exceção da exceção da exceção. Em 99,99% das vezes, isso ia dar merda, ia dar ruim. Ah, com certeza. Eu acho Você ia, que como falam os gaúchos, né: "Bah, guri, que tu aprontou aqui?" ah, eu tenho outra que a gente fala que é, essa aí me caiu os buteados dos bolso. Caiu Não, esputeado me o caiu os buteados dos bolsos com essa. Bom, mas acho que a dica é uma dica importante, né? Não é só para quem é consultor SAP. O que você já falou, se aplica para qualquer coisa. Simplesmente, se a Sim, gente já faz o básico bem feito, ele já é um luxo. Então, ser pontual, entregar as coisas, ser honesto, é o básico, né? E fazendo isso, você sim, já é um profissional. A partir daí, a gente está começando já a evoluir. sim, é lucro.
Então, cara, bom, te agradeço muito por essa conversa. Foi da hora. Vamos manter trocando as figurinhas aí. Vamos, E vamos um sim. abraço aí, boa noite. Eu que agradeço, muito boa noite. E ó, vamos ver se essa galera aí vai lá fazer os meus treinamentos, hein? Vamos divulgar aí os treinamentos também. Um abraço.